estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia, glória a Deus. Sinto a presença do Espírito Santo aqui, você sente? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que tudo isso é por causa de Jesus, né? Jesus permitiu que todas essas coisas maravilhosas a gente pudesse experimentar e a gente pudesse viver. E tem muita coisa boa que nós ainda não vimos e que nós ainda não experimentamos. E eu tenho certeza que estão todas elas preparadas para as nossas vidas
durante esses dias aqui, amém? Nós sabemos que nós estamos num outro extremo, na contramão, né, de tudo aquilo que está acontecendo lá fora no mundo, né? E é esse o nosso propósito mesmo, né? O mundo está fazendo também uma grande festa, a festa da carne, chamada Carnaval, né? Então, nós não temos nada com essa vida envolvida com as coisas da carne. Nós tivemos uma decisão um dia, né? Cada um de nós tomou essa decisão de, ao invés de viver na carne, viver no espírito, né? Falamos isso aqui ontem. Ontem nós fizemos uma pré-abertura aqui dessa concentração. E essa nossa escolha não é pelo que é certo ou pelo que é errado. Não é pelo que é bom e pelo que é mal, né? Essa nossa escolha, ela é muito mais do que isso. Porque às vezes a gente vai explicar para as pessoas, a gente fala assim, mas isso é errado, o que você está fazendo é errado, você precisa fazer o certo. Mas a pessoa, ela está fazendo o errado, mas o errado naquele momento está fazendo bem para ela, né? Ela está gostando daquilo que ela está fazendo. Porque a gente às vezes omite algumas informações, mas a Bíblia, ela é tão clara, sabe? A Bíblia não fala assim somente que as coisas da carne são ruins, né? A Bíblia fala que as coisas da carne, elas são prazeres carnais. Então, quem está vivendo as coisas da carne, naquele momento ali, está vivendo uma coisa agradável, está vivendo um prazer, está vivendo uma coisa boa. E aí chega alguém dizendo assim, olha, você está jogando sua vida fora. A pessoa fala assim, poxa, acho que essa pessoa está maluca, como jogando minha vida fora, se está tão gostoso o que eu estou fazendo, se está tão bom, não é isso? Então não é pela questão de ser certo, pela questão de ser errado, pela questão de ser direito ou não, mas é pela questão de que a palavra de Deus, Deus fala que a vida na carne, ela tem um tempo, ela tem um prazo, e a carne, ela acaba na morte. Então, quem leva uma vida envolvida com os prazeres do mundo, tem que correr, tem que procurar fazer tudo que puder, porque isso não vai durar para sempre, né? Isso vai ter, um dia vai ter um ponto final, né? E um dia isso vai acabar. E aquilo que era um prazer, aquilo que era uma alegria, a Bíblia fala que vai se tornar num inferno, né? Algumas pessoas dizem que o inferno é esse momento que nós vivemos aqui, mas elas estão totalmente erradas. O inferno, ele não acontece aqui agora, ele vem depois, né? E se não bastasse o inferno, a Bíblia fala que aqueles que escolhem pelo prazer agora, aqueles que escolhem pelas coisas da carne agora, né? A Bíblia fala que depois do inferno ainda vem o juízo. E no juízo, o inferno será lançado no lago de fogo que arde constantemente. E a Bíblia fala que lá será pranto e ranger de dentes. É por isso que nós escolhemos, não é porque é certo ou errado. Nós escolhemos a vida no Espírito, porque a vida no Espírito vai do outro lado. A Bíblia fala que a vida no Espírito, ela tem como consequência a vida e a vida eterna. Amém? Então, quem vive no Espírito, tem condição de viver essa vida aqui agora, e depois desta vida, ter um encontro com a vida eterna. E a palavra de Deus fala que a vida eterna vai ser na presença, lá na presença de Deus. Vai ser na presença de Jesus. E a Bíblia fala que, ao contrário de quem escolhe os prazeres da carne, a Bíblia fala que, né, lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais morte.
não haverá dor. Então, sabe, é uma questão de sabedoria, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão das pessoas saberem. Por isso que você precisa ir um pouco mais profundo quando você conversar com uma pessoa. Ao invés de você só falar assim, olha, isso está errado, isso está certo, você precisa explicar isso para ela. Olha, essa vida que você está levando vai te levar para a morte. E depois da morte o inferno. E depois do inferno o lago de fogo. Ah, mas então, o que eu posso fazer? Fizeram essa pergunta depois que Pedro pregou uma mensagem tremenda. O que nós deveremos fazer então? E Pedro disse para eles, arrependei-vos. Aleluia. É isso que as pessoas precisam fazer. É isso que nós fizemos um dia. Nós nos arrependemos daquela vida, dessa vida que o mundo leva aí. Nós estávamos lá, né? Nós nos arrependemos e nós tomamos a decisão de passar a viver no Espírito. Não é isso? Viver no Espírito não significa viver orando. Ah, quer dizer que você ora o dia inteiro. Quer dizer que você não sai daqui dentro da igreja, você fica aqui dentro o dia inteiro. Não. A gente trabalha, a gente tem família, a gente passeia, a gente tem os momentos de lazer, a gente descansa, a gente se alimenta, e tudo isso a gente faz no Espírito. Porque andar no Espírito não significa estar orando, não significa estar no culto. Andar no Espírito significa andar em retidão com a vontade de Deus. Quando você está andando com Deus, você está andando em Espírito, porque Deus é Espírito. Quando você está trabalhando, e lá no seu trabalho você procura ter a presença de Deus, então você está trabalhando em Espírito. Quando você está passeando, e Deus está fazendo parte daquele momento de lazer, daquele momento de alegria, você está passeando em Espírito, não é isso? Então, veja que essa foi a nossa escolha. A nossa escolha foi viver no Espírito, viver procurando agradar a Deus, não é isso? E a proposta que nós temos aqui nesse nosso encontro de 4 dias, nessa nossa concentração, é de nós aprimorarmos isto. Por isso que o tema da nossa concentração é esse que está aí nesses banners espalhados, e você já deve ter recebido, né? Esvaziando para ser cheio. Esvaziando do quê? Dos prazeres da carne. Dos prazeres da carne, que nos rodeia, que nos assedia, que chama a nossa atenção, e que às vezes a gente acaba se envolvendo com eles. Não é isso? Então, esse é o tema da nossa concentração. Nós vamos trabalhar nisso, para que a gente possa cada vez mais andar no Espírito. Porque quanto mais vazio dos prazeres da carne, é uma coisa natural. Não existe uma maneira de uma pessoa dela ser vazia. Não existe, não tem ninguém vazio. Ou a pessoa, ela está cheia de Deus, ou ela está cheia do mal. Não tem meio termo. Então, se a pessoa está vivendo os prazeres da vida, os prazeres da carne, ela está vazia do Espírito. É uma consequência natural. A pessoa, ela pode, mas e se ela estiver vivendo os prazeres da vida, mas e se ela estiver orando? E se ela estiver vendo o culto pela internet? E se ela estiver vindo na igreja? Se ela estiver fazendo tudo isso, mas se ela estiver vivendo os prazeres da carne, ela está orando, mas ela está vazia de Espírito. Ela está vendo o culto pela internet, mas ela está vazia de Espírito. Ela está dentro das igrejas, mas ela está vazia de Espírito. Só tem uma maneira de você ser cheio do Espírito. Jesus disse assim: não dá para a gente ser 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá para a gente servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou a gente agrada a um e desagrada o outro, ou a gente agrada o outro e desagrada este.
Então não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. A única maneira de você ser uma pessoa que vive no Espírito é você então se esvaziar. Se esvaziar. Porque conforme você vai se esvaziando, esse lugar que vai sobrando, o Espírito Santo vai enchendo. E ele vai enchendo, até você derramar. É uma experiência linda. É uma experiência maravilhosa. A pessoa fala assim: pastor, mas eu não vou conseguir ser crente. Não, ninguém consegue. Ninguém consegue ser. É o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo vai enchendo a sua vida, e cada vez mais você vai agradando a Deus, e você vai se aproximando de Deus. Essa é a nossa proposta, de que você saia daqui melhor nesta noite, melhor ainda amanhã, melhor ainda depois da vigília de segunda-feira, e transbordando depois de terça-feira. Porque lá fora nada vai mudar, lá fora tudo vai piorar. O mundo que você deixou lá agora há pouco, terça-feira que vem, quando você sair da igreja, esse mundo, pode ter certeza, ele vai estar pior. Ele vai estar mais carnal, porque o que vão inventar durante esses 4 dias, assim como você também vai estar mais espírito, porque o que vai acontecer na sua vida durante esses 4 dias, sabe, é proporcional, é uma questão de escolha, sabe? Então, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza, mesmo que você seja uma pessoa mais extremamente de Deus, mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, porque você ainda vai se esvaziar mais, e o Espírito Santo vai te encher mais. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e poderoso Pai. Que maravilhoso, Jesus. Como é bom poder estar aqui na Tua presença nesta noite. Como é bom sentir a Tua presença neste lugar, meu Deus. Lugar de adoração, Pai. Lugar que Teu povo está aqui reunidos na Tua presença, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor já realizou aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor está movendo as águas, eu creio que o Senhor está movendo os céus, eu creio que o Senhor está já derramando do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja nesta noite. Aleluia! E o mal não vai resistir, a enfermidade não vai resistir. Aleluia! Aquele que precisa de ter um encontro com o Senhor, salvação, ele vai te encontrar hoje, Senhor. O Senhor achou ele aqui hoje. Que haja salvação aqui nesta noite, que haja cura, libertação, que haja o batismo com o Espírito Santo aqui hoje. Senhor, nós somos limitados, temos nossas limitações como ser humano, Senhor, mas o Senhor vai além da medicina, o Senhor vai além de todas as coisas. Continua a operar aqui, meu Deus, continua com a Tua presença gloriosa, e agora, Senhor, fala ao nosso coração. Nós precisamos deste alimento espiritual, que é a Tua palavra para nós, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nos alimenta e nos sustenta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia, se você porventura estiver sem ela, você acompanha com a pessoa que estiver mais próxima aí de você. Nós vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5
até o versículo de número 8. Os irmãos acharam? Diz assim aí a palavra de Deus, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Podemos nos assentar. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Aleluia. Você já percebeu que o texto nos leva a observarmos que aquilo que é necessário a gente fazer não é uma coisa absurda que Deus nos pede, não é uma coisa além daquilo que nós temos condição de realizar, porque a Bíblia fala que o próprio Jesus nos deu o testemunho, o próprio Jesus nos deu o exemplo. É claro que em proporção diferente. Jesus fazendo pelo fato de ser Ele o Cristo, o Salvador, e nós fazendo de acordo com o nosso tamanho, de acordo com a nossa condição. Então, a palavra de Deus, ela fala assim no versículo de número 5, que é necessário ter em nós o mesmo sentimento, quer dizer, é necessário que haja vontade, pelo menos. Eu sei que às vezes não existe força, eu sei que às vezes a pessoa, ela está envolvida com uma situação que às vezes é mais forte do que ela, às vezes há toda uma circunstância que envolve dependências, às vezes a pessoa, ela já está debaixo de uma escravidão, de uma necessidade. Então, a gente sabe das lutas que cada um pode enfrentar, a fim de poder colocar em prática esse grande desafio que é de viver uma vida espiritual. Mas a Bíblia não está dizendo assim, olha, você faz porque você pode fazer, você faz porque você deve fazer. Não, a Bíblia não fala assim, porque se nós pudéssemos fazer, não teria tido a necessidade de Jesus fazer por nós, não teria tido a necessidade de, quando Jesus foi para o céu, enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Então, veja bem, não adianta a gente querer fazer, ou a gente falar, aquilo que Deus sabe, que nós somos limitados para fazer, e Deus não está sendo pego de surpresa por causa disso. Não, Deus sabia das nossas possibilidades, Deus sabia das nossas situações. Então, o que a Bíblia está dizendo é que é necessário que a gente tenha pelo menos vontade de melhorar, sabe? Vontade de mudar, vontade de viver algo melhor, vontade de experimentar coisas de Deus, milagres, fatos que a gente sabe que são sobrenaturais, mas nós somos o povo escolhido para isto, irmão, para vivermos estas coisas sobrenaturais. Então diz aí o versículo,
tende em vós o mesmo sentimento. E eu tenho certeza que nesse momento, o Espírito Santo está movendo sentimentos no seu coração, para que você possa ter mudanças, para que você possa alcançar coisas abençoadas diante de Deus. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Jesus foi obrigado. Deus chegou para Jesus e falou assim: ó, você vai ter que ir lá. Não, não foi isso que aconteceu. A gente sabe que lá no céu houve um momento em que estavam todos lá, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, estavam todos lá, e não havia um justo aqui na terra, não havia. E era necessário que se cumprisse as profecias que foram trazidas para Israel. Mas se as profecias elas fossem simplesmente cumpridas, se o Messias viesse para Israel naquele momento para poder concretizar a obra de Deus, então a humanidade ela iria ser comprometida, porque Israel estava afastada de Deus, estava desviada, estava vivendo na carne e não estava vivendo no Espírito. Então não podia finalizar. Então tinha que acontecer um sacrifício, tinha que acontecer uma obra para que houvesse a continuidade da promessa de Deus, não somente para Israel, mas para todas as famílias da terra, porque Deus havia prometido isso através de Abraão. Lembra? Quando Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão olhou e disse assim: ah, Senhor, não dá para contar não. E Deus falou para Abraão, falou: assim será a tua geração, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Aleluia. Então eram promessas de bênção. Então tinha que acontecer o sacrifício, tinha que haver a continuidade, e alguém tinha que fazer isso. Então a palavra fala que Jesus se disponibilizou, Jesus se apresentou, para que ele pudesse então vir como o enviado de Deus. Então veja que não houve uma obrigação, o que houve foi uma disponibilidade, sabe? Ninguém é obrigado, você não é obrigado, mas precisa existir uma disponibilidade na sua vida. Precisa existir uma entrega da sua vida, para que não você, mas para que Deus possa fazer a obra em você, e as coisas então possam acontecer. E aí o versículo 6 fala assim: pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então a Bíblia está dizendo que ele existia, muito embora ele iria nascer aqui para nós, mas ele já existia. Então a Bíblia fala que ele já existia na forma de Deus, ele era Deus. Então tinha Deus Pai, tinha Deus Filho e tinha Deus o Espírito Santo. Mas acontece que para fazer o que precisava ser feito, você sabe o que precisa fazer na sua vida? Para que a sua vida possa melhorar? Você sabe, você tem uma ideia do que precisa acontecer para que as coisas possam ser melhores para você. Então, assim também Jesus sabia do que precisava fazer. E a Bíblia está dizendo, do mesmo modo que houve sentimentos em Cristo, é necessário que haja sentimento também em nós. Então é necessário que você entenda que para você fazer o que precisa ser feito, você precisa se esvaziar de algumas coisas. Você precisa, ter desejo de cooperar com esta obra que Deus quer fazer na sua vida. Então a Bíblia fala que Jesus,
existindo na forma de Deus, não usurpou, quer dizer, ele teve que abrir mão, ele teve que se esvaziar daquela condição que ele tinha lá no céu. Porque imagina o céu, Deus, os anjos, e quando a gente fala anjos, você sabe que anjo é uma classe, e depois tinha a outra classe dos arcanjos, e depois a outra classe dos querubins, depois a outra classe dos serafins, e junto de Deus estava quem lá? Jesus. Aleluia. Era assim, imagina isso no céu. E os anjos adorando a Deus, e os anjos glorificando a Deus, porque a Bíblia fala que o louvor, a adoração lá não para, dia e noite louvando, dia e noite glorificando, aleluia. Então veja que era necessário abrir mão de tudo aquilo, para que ele tivesse que vir até aqui, a esta terra, para poder fazer uma obra na nossa vida. Então, quando a Bíblia fala que ele não usurpou, quer dizer, sabe, ele não fez questão. Às vezes as pessoas fazem muita questão do que são. Às vezes as pessoas fazem muita questão do que têm, e às vezes o que elas são impedem elas de cooperar com a obra de Deus na vida delas. Às vezes elas são muito, e elas falam assim: eu sou muito, e eu sirvo a Deus do meu jeito. Às vezes elas não são nada, são menos, e às vezes elas não cooperam porque elas falam assim: eu sei que Deus não pode fazer nada por mim, sabe? Então a Bíblia fala que Jesus não teve esse pensamento. Jesus, sendo Deus, ele não ficou preocupado com isso, ele não se apegou nisso, ele não se apegou naquelas coisas que ele estava vivendo ali. E é necessário que você se esvazie daquilo que te impede de servir a Deus. Se esvazie daquilo que está impedindo você de andar no caminho do Senhor. De repente são coisas preciosas, mas será que é mais preciosa do que a causa de Cristo? Será que é mais do que o fato dele ser Deus e ele ter que deixar essa condição de Deus para se tornar homem? É menos do que aquilo que você é, menos do que aquilo que você tem. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso. Será que isso é mais do que a divindade dele? Porque ele se esvaziou da sua divindade, diz a Bíblia, e não usurpando ser igual a Deus, diz aí o texto, ele então, a Bíblia fala no versículo 7, ele a si mesmo se esvaziou. O que quer dizer isso na Bíblia? Na Bíblia está dizendo então assim, que ele sendo Deus, ele tinha que se tornar homem. Isso é muito complexo, por isso que nós estamos aqui numa jornada de 4 dias. Aqui você vai receber algo que é profundo da palavra de Deus durante esses 4 dias. A Bíblia está dizendo que numa condição de 100% divina, Jesus ia passar a ser também 100% homem. Olha isso, irmão. Do céu, ele teria que se esvaziar para poder chegar na terra. Então a Bíblia fala que o que estava sendo colocado de lado aqui? Aqui estava sendo colocado de lado um monte de coisa. O fato de Jesus, por exemplo, abrir mão da sua divindade, isso iria fazer com que ele abrisse mão dos 3 atributos principais de Deus: da onisciência,
da onipresença e da onipotência. Então veja que ele iria ter que abrir mão disso, e ele iria ter que viver uma vida como eu vivo, uma vida como você vive, para que pudesse então acontecer a salvação para todos aqueles que viessem depois. Não poderia um Deus fazer isto. Veja que Deus não poderia vencer o diabo dessa maneira. Precisava que um homem, assim como por um homem, diz a Bíblia, e se referindo a Adão, o diabo pelo pecado entrou na humanidade. A Bíblia fala que também por um outro homem chamado Jesus Cristo, aleluia, foi-se vencido o pecado que entrou através de Adão. Então, sabe, Jesus teve que abrir mão, teve que se esvaziar disso, e ele teve que nascer na forma de homem. Isso é muito interessante, um Deus tendo que se tornar servo. Deus, fala Deus, fala servo. Olha, eu já vi servo querer ser Deus, eu já vi gente querer ser Deus, eu já vi gente se achar importante, eu já vi, mas um Deus se fazer servo para salvar os servos, só conheço um: Jesus Cristo, Salvador, aleluia. Então a Bíblia fala que eu acredito que alguns dos anjos lá disseram assim: mas como é que você vai fazer isso? Você vai ter que ser homem. E a Bíblia fala que ele não usurpou, ele não colocou isso acima, muito pelo contrário, ele se esvaziou. Aleluia. E a Bíblia fala que ele nasceu 100% homem, e ao mesmo tempo 100% Deus. Como assim? 100% homem, 100% Deus, concebido na barriga de uma mulher como um outro homem qualquer, gerado ali nas mesmas condições de qualquer pessoa, como eu e como você. Foi se formando os bracinhos, foi se formando a perninha, foi se formando os órgãos, foi se formando tudo, e tudo deu forma. Gerado no ventre da mulher, mas concebido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Isso é tremendo. Isaías viu isso 700 anos antes de acontecer, e ele profetizou: vai estar entre nós, não um Deus que mora e vive lá no céu, mas vai estar entre nós um Deus chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, vai falar acerca da humanidade de Cristo, quanto ao seu nascimento. Lucas, capítulo número 2, versículo de número 6 e 7, fala assim: estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias. De quantos dias será que Jesus nasceu? Quanto tempo será que foi a gestação de Maria? Igual a nós, 9 meses. Veja que Jesus não nasceu antes de ninguém, e Jesus também não demorou mais do que ninguém. A Bíblia fala que completaram-se os, e a criança tem que nascer. Aleluia. E aí o versículo 7 fala assim: e ela
deu a luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu, um Deus entre nós, aleluia. E a Bíblia fala que a humanidade dele, além do fato dele ter nascido, a Bíblia fala que em diversos, de todos os evangelhos, fala sobre a genealogia dele, a descendência dele. Jesus tinha descendência, assim como eu tenho, assim como você tem, tanto da parte da mãe, tinha descendência, tanto da parte de José, tinha uma descendência. José ia entrar ali para poder criar o menino, então ele tinha descendência de Maria, ele tinha descendência de José, mas a principal descendência dele era divina, era do céu. Mas de todas as genealogias de Jesus, eu separei aqui para você uma genealogia que está em Lucas, e que fala assim, que Jesus, pela humanidade dele, ele era filho. Você sabe que na genealogia não vai nome da mãe, na genealogia tem que ser pelo nome do pai. Então, pelo nome do pai, na genealogia de Lucas, que é grande, é extensa, ela fala assim, que Jesus era filho de José, que José era filho de Eli, e Eli, por sua vez, era filho de Matate, e Matate, por sua vez, era filho de Levi. Aí tem lá um monte de nome, que eu não vou citar todos aqui, vou citar apenas os que você mais conhece, mas de Levi, ele vai buscar lá na geração de Natã, que era filho de Davi, que por sua vez era filho de Jessé, e Jessé, por sua vez, filho de Obed, Obed, que era filho de Boaz. E aí, buscando mais um monte de nome, ele vai chegar na geração de Lameque, que era filho de Matusalém, que por sua vez era filho de Enoque, que busca também um monte de nome na geração, até chegar em Cainã, que era filho de Enos. Enos, por sua vez, filho de Sete, e Sete, filho de Adão. E Adão, está escrito lá, e Adão, filho de Deus. Aleluia, aleluia. Veja que Deus cuidou nos detalhes, para que não ficasse ninguém de fora. Por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus cuidou dos detalhes da sua vida, para que não seja apenas alguns salvos, mas que você também seja salvo, que você seja abençoado, que você também venha a ser alcançado. Sabe, Deus é para mim, mas Deus é para você também. Fala para quem está do teu lado, fala: Jesus é para você. Aleluia. A Bíblia mostra Jesus como homem, não esconde não, porque isso é fundamental, era fundamental. A Bíblia mostra, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que Jesus, ele teve fome, assim como eu tenho. Quem tem fome aqui? Crente come, não come? A gente não bebe, mas a gente come. Jesus também teve fome, e a Bíblia mostra isso lá, está escrito Mateus capítulo 4, depois em casa você vê, versículo 2. Em João capítulo 4, versículo 6, fala que Jesus se sentiu cansado. Quem está cansado aqui nesta noite? Jesus vai te aliviar.
Ele sentiu o que você está sentindo. Cansaço físico da sua jornada, muitas vezes de trabalho intensa. Cansaço das coisas. Você pensa que Jesus também não sentiu cansaço das pessoas? Talvez você esteja cansado de gente, cansado das pessoas. Talvez você esteja mais do que cansado, desiludido. Deus sabe o que é isso. Sabe por que Jesus sabe que é isso? Porque Jesus se esvazia, e sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, e se disponibilizou para se tornar homem, para poder sentir o que a gente sentia. A Bíblia fala em João capítulo 11, que Jesus, diante de Jerusalém, Jesus chorou. Quem chora aqui? Quem chora aqui? Quem chora aqui? Às vezes tem vergonha de chorar, né? Às vezes a pessoa vai chorar no quarto, para ninguém ver. Às vezes a pessoa vai chorar no banheiro, escondido. Jesus também sabe o que é isso, porque diante de Jerusalém ninguém sabia por quê. Ele parou, antes dele entrar, ele parou, olhou para Jerusalém, e ele disse: ah, Jerusalém, se tu soubesse, quem é que está chegando até você agora? E a Bíblia fala que mesmo sem ninguém entender, mas estava naquele momento se cumprindo uma profecia a respeito dele, que está escrita em Zacarias, mas ninguém sabia. E diante daquela ignorância, Deus viu a ignorância das pessoas. Sabe, você já parou para pensar nisso? Que esse mundo está indo de mal a pior, e as pessoas não acordam para isso. As pessoas estão indo para o buraco, e elas não estão percebendo isso. Um monte de coisa acontecendo, e as pessoas não estão percebendo isso. Mas a igreja sabe o que está acontecendo. A igreja hoje, a exemplo de Jesus, chora por essas pessoas que estão no mundo. As mães choram pelos seus filhos, os pais choram pelos seus filhos, os filhos choram pelos pais, os amigos choram pelos amigos. Por quê? Porque nós sabemos, ninguém sabia, Jesus sabia o que estava acontecendo ali. O mundo não sabe, mas você sabe. Pergunta aí, fala: você sabe, não sabe? Você sabe. Você sabe. Jesus está voltando. É horrível a gente ver um terremoto como esse que nós vimos esses dias. É horrível. Milhares de pessoas que morreram sem saber por que elas estavam morrendo. Mas todas aquelas milhares de pessoas que morreram, porque não foi só o terremoto que falou, sabe? A morte daquelas pessoas também falaram. Jesus está. Quando eu vi a notícia, o Espírito Santo falou no meu coração: Jesus está voltando. Quando veio a pandemia, todo mundo, a pandemia, ninguém sabia de nada, mas o Espírito Santo falava sempre no nosso coração: Jesus está. Quando a gente vê essas tragédias, tempestade, vulcão estourando, aguaceiro descendo, tragédia, violência, fome, desordem, caos, o mundo não sabe, mas nós sabemos o que está acontecendo. Jesus está. E sabe o que nós temos que fazer diante disso? A Bíblia não fala assim: olha, vocês retenham Jesus, hein? Não deixa Jesus voltar. Não, a Bíblia fala assim, que a igreja deve dizer: Maranata.
Sabe o que significa Maranata? Significa hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo, Maranata. Em João 19 fala que Jesus teve sede. E foi ele mesmo que disse: vinde a mim, vós que tem sede de justiça. Sede de justiça. Jesus sabe o que é a sede. A sede da água, que é diferente da sede de justiça. Sede da vida, sede da verdade. Jesus sabe tudo que significa esses tipos de sede. Ele sentiu todas elas. A Bíblia mostra que Jesus, ele sentiu a tristeza, mas não se deixou tomar por ela. Você vai sentir a tristeza, mas você não pode se deixar levar por ela. Jesus sentiu a angústia, até mesmo a ira. A ira é quando ele chegou no templo e viu tudo errado. Quanta coisa errada que nós estamos vendo, né, irmão, nos templos. E por muito menos do que nós estamos vendo, Jesus ficou irado com aquilo que as pessoas estavam fazendo com as coisas de Deus. E a Bíblia fala que ele entrou no templo e ele foi virando a mesa dos cambistas, porque eles estavam destruindo a casa do Senhor. E nós não vimos tudo ainda. Nós ainda vamos ver coisas piores, porque a Bíblia fala que a igreja não está falando de outra igreja, está falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não vai só estar errando, ela não vai só estar desviada, ela vai apostatar da fé. Sabe o que significa apostatar? Fazer coisas, presta atenção nisso porque já está acontecendo. Fazer coisas que se fazem para outros deuses, para o Deus da Bíblia. Isso é apostasia. Uma coisa é deixar de fazer o que o Deus da Bíblia fala, e outra coisa é fazer o que fazem para os outros deuses, o que faziam para Moloque, o que faziam para todos aqueles deuses, e para todos esses deuses. Tem gente que vem com essas invenções. A pessoa faz uma viagem, vai lá para a Índia, vê um negócio lá, e depois quer fazer para Jesus aqui. A pessoa vai para a Europa, e ela vê uma coisa lá, e ela acha, por causa do prazer da carne, ela sentiu prazer. Irmãos, graças a Deus que Deus não preparou para nós prazeres. Graças a Deus que Deus preparou para nós coisas maiores e melhores. Deus preparou para nós o Espírito Santo. Aleluia! Eu não sinto prazer nenhum, eu sinto a presença do Espírito Santo. A gente não vem para a igreja para sentir prazer, a gente vem para a igreja para sentir a presença do Espírito Santo. É para isso que a gente vem. E vai ficar cada vez pior. Então a Bíblia fala que ele é mostrado no Novo Testamento. No Velho Testamento, vai lá em Isaías capítulo de número 53, fala que o profeta, 700 anos antes de Jesus nascer, ele revela a humanidade de Cristo. Israel esperava
um Messias diferente, não esperava um Messias homem, mas ele se esvazia. Pergunta para quem está do teu lado, fala: você não pode se esvaziar também? Será que você não pode? Será que você não pode cooperar com a obra de Deus na sua vida? Será que o papai tem que ficar pegando no pé? Será que a mamãe tem que ficar toda hora ameaçando? Vou contar para o papai, vou contar para o papai. Será que o marido tem que ficar sofrendo? A esposa tem que ficar orando? Será que o pastor tem que ficar correndo atrás? Fala aí, o pastor precisa ficar correndo atrás de você? Fala aí. Se esvazia, se esvazia, se esvazia, se esvazia, para que Deus possa te encher, te encher, te encher. Aleluia. Isaías capítulo 53, ele fala a respeito, por isso que Israel errou, por isso que talvez você esteja errando, talvez você esteja querendo um Deus que te obrigue, um Deus que te faça, um Deus que te pegue pelos cabelos, um Deus que te arraste, e você faça, eu estou fazendo sem saber o que eu estou fazendo automaticamente, porque Deus me fez virar um robô. Você não é um robô, você é um ser humano, que foi comprado, que foi lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Isaías 53, versículo de número 2, na parte B lá do versículo, lá do meio para frente, fala assim, que ele, o Senhor Jesus, não ia ter aparência nem formou, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era uma pessoa daquelas tipo desprezada, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele se esvaziou, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Porém o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras nós fomos. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados por aí como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho aí, mas o Senhor fez cair sobre cada um de nós, a iniquidade que estava em nós fez cair sobre ele. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua, como o cordeiro foi levado ao matar, e como ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a sua, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo fui ele ferido, a ponto de designar-lhe a sepultura junto com os perversos, mas com o rico esteve na sua, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías fala sobre ele, não como alguém exuberante,
não como alguém vestido de ouro, não como um ser divino, resplandecente, uma fumaça, um fantasma, uma pessoa transparente. Isaías fala sobre ele no seu pleno esvaziamento de Deus, se fazendo homem. E para finalizar essa visão, aí vem João de uma maneira literária, superior e muito gloriosa. Então João, ele fala lá no seu evangelho: e o verbo se fez carne e habitou entre... ele veio cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus por isto. Nós vimos a sua glória. Então não tem dúvida de que Ele, Deus, se fez homem. E agora, e nós podemos fazer alguma coisa? Será que nós de homens podemos nos fazer servos de Deus? E lá no texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, fala que, não tendo ele feito usurpação em ser igual a Deus, no versículo de número 7 fala assim, que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura, a si mesmo se humilhou. Ele teve que abrir mão da sua glória, ele se humilhou. E você pode ser um pouquinho mais humilde? Você pode ter um pouquinho mais de paciência? Você pode ser um pouquinho mais amoroso, atencioso? Você pode responder com um pouquinho mais de respeito? Você pode se tornar uma pessoa um pouquinho melhor cada dia? Aleluia. É esse o nosso propósito. É por isso que nós estamos aqui. Ele se humilhou e Ele era Deus. E nós não somos nada. Arrogantes, prepotentes. Não são esses os que Deus chamou. Deus não chamou os grandes, Deus chamou os que não e os que nada, para confundir os que... Aleluia. É isso pessoal. Então a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória. Qual que era a sua glória? Poxa, nós acabamos de dizer, ele tinha a glória de ser o unigênito filho de... Sabe o que significa isso? O unigênito, o único. Ele era o único. Você conhece Deus? Falava lá um serafim, claro que conheço. O outro anjo dizia assim, e aquele que está passando ali, você conhece? Claro que eu conheço. Quem é? É o único Filho de Deus. E Jesus andava no céu, sendo o único Filho de... E quando Deus descia na terra para fazer alguma coisa, quem vinha com Ele? O Filho. O Filho vinha com Ele. Quando Ele disse assim, olha, nós vamos descer lá, e a terra estava de que forma? A Bíblia fala que a terra estava sem forma e e o Espírito Santo estava onde? Pairando sobre a face mantendo tudo. E aí Deus tomou uma decisão, vamos lá e vamos refazer tudo. Quem pode me dizer assim nessa noite, me refaz, Senhor, me refaz. A terra estava sem forma e vazia, e a Bíblia fala que Deus veio. E quando Deus estava aqui, está escrito na palavra, Ele disse assim, façamos. Jesus estava lá. Deus não estava sozinho.
E aí depois, Romanos, o apóstolo Paulo fala que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, não é isso? Diga assim, por Ele e para Ele. Aleluia, essa era a glória dele. E a Bíblia fala que ele abriu mão dessa glória. Ele abriu mão de ser o único e tornar você filho de... Você não entendeu? Ele abriu mão de ser o único para fazer de você o quê? Filho de Deus! Filho de Deus! Eu sou filho de Deus! E aí os mais preocupados disseram assim: mas você está maluco? Como que você vai fazer aquele povo que come um monte? Como você vai fazer aquele povo se tornar filho do seu pai? Você não pensa na sua herança? Ele falou: eu penso na minha herança, e vou fazer deles herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu sou herdeiro de Deus, irmão. Sou herdeiro de Deus. A glória que era dele. Fala para quem estava falando, era só dele. Era só dele. E ele dividiu comigo, dividiu com você. Eu vou pegar a minha parte. Quem vai pegar a sua parte? Eu vou pegar a minha parte. Eu vou pegar. Aleluia. Por isso que a gente tem que se esvaziar. E para terminar, para a gente concluir, fala que ele não usurpou o fato de ter que abrir mão da sua divindade. Ele não fez questão de abrir mão da sua glória. E o versículo de número 8 fala que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, para terminar de que maneira? Terminar numa morte. Fala assim, numa morte. Primeiro numa morte, e não foi uma morte qualquer. Ele poderia receber um tiro no paredão. Ele poderia ter sido enforcado como mártir. Ele poderia ter sido sepultado vivo. Mas a Bíblia fala que ele terminou numa morte. Diga assim, e morte de cruz. Não era uma morte qualquer. Era uma morte de... Prega isso, fala aí, uma morte de cruz. Fala aí, uma morte de cruz. Uma morte de cruz. Sabe por que uma morte de cruz? Porque ele iria se fazer maldição no nosso lugar. A morte de cruz era uma morte mal, por isso que nós não usamos cruz. Nós temos o Cristo da cruz, mas nós não usamos cruz. Existe um povo mal avisado aí, servos de Jesus que carregam cruz, mas a cruz nunca foi salvação, a cruz nunca foi resposta, a cruz nunca foi poder, muito pelo contrário, a cruz é humilhação. Cristo foi humilhado nela, Cristo foi crucificado nela, foi escolhida para ser a pior de todas as mortes, e ali ele foi exposto a toda a humanidade. Quando você é curado, você não é curado pela cruz, você é curado por Jesus.
Quando você é salvo, você não é salvo pela cruz, você é salvo por... Aleluia. Então é por isso que nós somos zelosos. Nós não temos cruz em casa, não carregamos cruz, nós só temos Jesus. Nós só queremos Jesus. Aleluia. Então veja que a Bíblia fala, e ele teve morte de cruz, ele foi ao extremo, ele morreu, pessoal, imagina, pensa comigo, você tem que pensar, um Deus, fala um Deus, morrendo. Um Deus não morre. Um Deus não morre. Um Deus se morre não é Deus. Mas acontece que o nosso Deus se esvazia e se fez homem. Aleluia. E a Bíblia fala, abre comigo. Abre comigo, aleluia. Lucas capítulo número 23. Os evangelhos falam desse momento. E Lucas capítulo de número 23, no versículo de número 44. Ele estava lá crucificado, e Lucas escreve assim, a respeito daquilo que ele viu. Ele fala assim, já era quase a hora sexta, e já estava começando a escurecer. Escurecendo-se o sol, houve trevas, foi uma coisa assim, fora do normal. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Lucas não prestou atenção, alguma coisa tirou a atenção dele, mas Marcos prestou atenção, e Mateus também prestou atenção, e eles registram lá, que nesse momento, Jesus estava na cruz, e Jesus fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desampara? E quando Jesus disse isso, Lucas então, ele pega daí, e ele continua dizendo assim, então nesse momento rasgou-se o véu pelo meio do santuário, e quando o véu rasgou, eu escutei Jesus clamar em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu. E dito isso, ele expirou. Vendo o centurião, aquilo que tinha acontecido, ao invés dele chorar, e ao invés dele se rasgar, então o centurião, ele deu glória a dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Mas ele morreu. Um Deus que morre, um Deus que deixa a divindade, que deixa a sua glória por mim, um Deus que se esvazia por mim, um Deus que se esvazia por você. E você diz que você não pode, e você diz que você não quer, e você diz que você vai seguir um outro rumo, e você diz que você vai fazer o que dá na sua cabeça, e você fala que você vai fazer o que você tem vontade. Não, você não conhece Jesus, você não entende o plano de Deus na sua vida, porque Ele se esvazia por causa de você.
Aleluia. Pega o texto principal lá de Filipenses, pega o texto principal, e nós vamos finalizar essa mensagem dizendo assim, porque ele termina na sua morte, e morte de, ele se esvazia por completo, ele morreu, aleluia. Mas Deus o Pai não permitiu que ele ficasse vazio. E se você se esvaziar, Deus não vai permitir que você fique vazio. Aleluia. Deus vai te encher, vai te encher, vai te encher e vai te encher. Aleluia. Aleluia. Canta lá, macho de canta neve. Ele me canta lá. Versículo 8, confere aí, segura aí, porque o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida agora. Versículo 8 fala assim, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de... Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ó, o culto não vai acabar. Tem como acabar isso? Tem como falar assim, olha, amém? Não tem, não pode acabar. A gente tem que fazer uma pausa aqui agora, para a gente retomar amanhã. Amanhã às 18 horas. Olha, eu estou vendo gente cheia do Espírito Santo aqui. Eu estou vendo gente aqui com outro semblante aqui. Eu estou impactado aqui, eu estou transformado aqui. Você pode aplaudi-lo, você pode glorificá-lo. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza, Jesus mudou a sua vida. Jesus acrescentou. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória? Aleluia. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.